A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, em nome do Salvador. Sou o missionário Sérgio Nascimento. Venho trazer pela graça e misericórdia do Senhor mais uma temática que vai edificar a sua fé. Peço encarecidamente que, se você não for inscrito, vá lá no sininho, vá lá na notificação, inscreva-se. Então se inscreva, ative o sino. Se você já é inscrito, deixe um like, faz um comentário, dá glória a Deus e compartilhe com os amigos e com os irmãos que gostam da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé e vai edificar outra pessoa. Se esse vídeo ficar longo, é porque é um vídeo de ensino, de instrução. Você tem um pouco de paciência e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida espiritual. Eu vou ler um texto aqui que se encontra em Gálatas 4, do 4 a 7. Depois eu vou dizer a temática e eu vou explicar como é esse estudo que certamente irá abrir a sua visão espiritual. Gálatas 4, do 4 ao 7 diz assim, falando da vinda de Jesus que veio nos resgatar, nos libertar, tá bom? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, portanto, já que sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. E outro texto complementar a esse estudo é João 1,12, que diz que Jesus veio para o que era seu, veio primeiro para Israel, mas a grande parte de Israel o rejeitou. Então, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto os recebeu foram ou se tornaram filhos de Deus. Se tornaram filhos de Deus. Qual é a temática de hoje? Qual é o estudo de hoje? Eu tenho certeza que vai abrir a sua visão espiritual. Você precisa saber que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. E eu vou lhe explicar biblicamente por quê. Existe uma cultura religiosa e popular que ensinou que todas as pessoas são filhas de Deus. Mas isso é falta de conhecimento bíblico que leva à perdição e traz um comodismo. E eu vou revelar por que é uma frase enganosa e trazer esse alerta para você, para que você tome um posicionamento em relação a Deus. De forma bem objetiva, meus amados irmãos, na nossa vida, muitas coisas nós precisamos nos tornar a ser, né? Precisamos ser e nos tornar. Por exemplo, se nós queremos ser um profissional, a gente precisa aprendendo e buscando conhecimento para nos tornar. Em qualquer área que for, que seja um médico, um advogado, um pedreiro. Se a gente quiser ser um atleta, nós precisamos nos tornar um atleta. Ninguém nasce atleta, a gente precisa se tornar as coisas, né? E a gente precisa para isso ir aprendendo. A nossa parte humana, meus amados irmãos, nós nascemos pecadores. Romanos 3 e 23 diz que todos os pecados estão separados de Deus. Eu e você, nós precisamos ter essa consciência que nós somos imperfeitos e pecadores e estávamos separados desse Deus todo santo, todo puro e todo perfeito, e foi que Jesus, o sacrifício de Jesus, que nos trouxe de um estado de pecador perdido para um estado daquele que está salvo em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pela graça, pelo poder e pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como nós nascemos pecadores, nós somos inclinados a fazer as coisas erradas, a mentir, a brigar, a sermos egoístas. E para nos tornarmos umas pessoas melhores, nós precisamos das disciplinas dos pais e principalmente do agir de Deus em nós, pelo Espírito Santo, para irmos nos tornamos verdadeiramente decentes. Meus amados irmãos, nós, pecadores, nós não nascemos decentes, nós nos tornaremos decentes, dependendo da educação e da disciplina que nós recebemos. Vamos pensar bem, nenhuma criança, preste atenção, nenhuma criança nasce educada, controlada, humilde, justamente porque somos pecadores. Nós nascemos inquietos, alvoroçados, egoístas, briguentos e mentirosos. Um pecador recebe a essência de pecadores, o pai e mãe.
né? E só nos tornaremos educados, honestos, justos, verdadeiros, decentes, sabendo em muitas situações agir de forma leal, se formos devidamente educados, disciplinados pelos nossos pais. Então a criança que nasce totalmente egoísta, briguenta, mentirosa, ela vai se tornar uma pessoa de bem na sociedade se ela for educada para isso. Pegando esse mesmo raciocínio, que uma criança não nasce nem educada, nem verdadeira, mas ela nasce egoísta, ela nasce briguenta, ela nasce mentirosa, ela precisa se tornar uma pessoa de bem. Da mesma forma é o raciocínio em relação a ser de Deus. A criança, nós não nascemos no bem. Somos pessoas de bem. Nós nos tornamos uma pessoa de bem. Assim, nós não somos filhos de Deus, família de Deus. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus. O filho leva a semente do pecado do pai e da mãe, da imperfeição. Davi, ele já nos revelava isso na palavra de Deus. O rei Davi, que ele tinha consciência, ele tinha um conhecimento verdadeiro do Deus Todo-Poderoso. E ele disse no Salmo 51, versículo 5. Ele já tinha essa consciência, disse: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, a consciência de pecador, separado de Deus e que precisa da misericórdia desse Deus para se tornar de Deus. Por isso é preciso se tornar um filho de Deus pela obediência à palavra que é revelada pelo Espírito Santo, que vai inclinando ou apontando unicamente para Jesus Cristo. A única forma de salvação, de transformação e de ligação entre a terra e o céu é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso obedecer às regras de Deus para ser de Deus, né? Entenda, nós não éramos filhos, nós somos adotados pelo sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor, ele veio para Israel, porque a Bíblia revela que o Senhor Jesus, ele é judeu, ele veio para Israel, para o povo de Israel. Mas a grande parte de Israel o rejeitou e ele abriu a porta de salvação para todo aquele que crê. A Bíblia diz, João 3,16, que pela graça, pela bondade de Deus, ele trouxe o Senhor pela misericórdia para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que trouxe vida eterna a toda aquela pessoa que crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. 1,12, como eu já falei, a gente precisa se tornar filho de Deus. Todos aqueles que creem se tornarão filho de Deus. Em 1 João 1,7 diz que nós somos pecadores e o sacrifício de Jesus que nos purificou. Gálatas 1,17, como nós já lemos, nós não éramos filhos. Nós fomos adotados, quer dizer, nós estávamos em trevas, Deus se sacrificou através de Jesus Cristo. O sacrifício e a ressurreição de Jesus nos tirou das trevas. Por isso que ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ao contrário, terá a luz da vida. Eu preciso dessa consciência espiritual. Paulo diz lá em Efésios que nós não tínhamos Deus de Israel. Ele se fez conhecido por meio da pregação da palavra. A verdade absoluta que liberta e nos torna filhos da luz. Eu vou ler esse texto de Efésios, que esse texto de Efésios traz uma consciência muito forte. Paulo está dizendo que nós não éramos filhos de Deus. Nós precisávamos nos tornar, nós éramos, na verdade, estrangeiros, nós não fazíamos parte da família de Deus, não fazíamos parte do reino de Deus. Nós precisamos buscar esse reino para nos tornar filhos do rei. Veja só, Efésios 2, 11 e 13. Portanto, lembrando que outrora eram gentios, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, preste atenção ao que Paulo estava dizendo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa que é de salvação, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estávamos longe, separados, distantes, foste aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então a gente precisa entender que a gente precisa se tornar de Deus.
Veja que o texto revela que nós não tínhamos as promessas de Deus. Nós não tínhamos a revelação de Deus. Foi esse amor, esse sacrifício que nos resgatou. E nós não nascemos servos de Deus. Nós precisamos nos tornar servo, discípulo e, consequentemente, filhos de Deus. Em Mateus 15, a mulher cananeia foi procurar Jesus. Ela não era de Israel. Aí Jesus disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não era minha ovelha, mas por amor, por graça e misericórdia ele atendeu. Então, por amor, por graça e misericórdia, nós não éramos do aprisco de Israel, mas Deus nos fez infinito amor. Nós éramos gentios, separados de Cristo, mas agora, por meio do sacrifício, do sangue derramado, da ressurreição de Jesus, nós podemos dizer: somos filhos e herdeiros de Deus. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que persevera. Em Lucas 14 diz que a gente precisa se tornar discípulo. Para se tornar discípulos, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos guardar ela no nosso coração e precisamos obedecer e perseverar. João 8,31, o Senhor diz: vós sereis meus seguidores, meus discípulos e consequentemente servos e filhos, se vocês permanecerem na minha palavra, nos meus ensinos. Se a gente permanecer nos ensinos de Jesus, aí sim nós somos filhos de Deus. Se permanecermos nos ensinos de Jesus, aí sim nós somos discípulos de Deus. Se perseverarmos nos ensinos de Jesus, aí sim nós somos servos verdadeiramente de Deus. O pecador, do jeito que ele é, não pode ser chamado filho de Deus, que ele não se tornou discípulo, ele não se tornou servo. Como é que ele pode ser chamado filho de Deus? Já que ele está separado pelo pecado, como diz a palavra de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, separados, destituídos fora. Precisamos ser inclusos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo ao reino dos céus. Meus amados irmãos, eu quero findar fazendo algumas considerações, e eu tenho certeza que esse ensino, esse estudo, ele vai abrir a sua mente e vai lhe trazer uma responsabilidade de você buscar a esse Deus. E fazer aquela oração, dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador e preciso desse entendimento. Eu quero me tornar o teu filho de verdade. E não apenas porque eu ouvi falar que era, e sem ser. Hoje a gente tem que ter essa consciência, porque precisamos desse conhecimento. Findo dizendo que para ser de Deus é preciso se tornar um servo dele. Um discípulo, um seguidor. Porque um título, filho de Deus, é uma forma de dizer que verdadeiramente eu sou família de Deus. Efésios 2,19, esse versículo é muito importante, porque Paulo diz: vocês foram adotados, vocês não eram filhos. Mas se você crer, se arrepender e confessar Jesus como seu Salvador, você vai se tornar um discípulo, vai se tornar um servo. Se tornando servo, você entra no reino. Entrando no reino de Deus, você agora é família de Deus. Efésios 2,19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Família de Deus. Nós não éramos famílias de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas o pecado nos separou de Deus, e para que a gente possa ter o acesso a esse Deus Todo-Poderoso, ao reino de Deus, é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, único Salvador. Eu não posso dizer simplesmente que eu sou família de Deus, continuando do jeito que eu nasci: egoísta, avarento, mentiroso, enganador, fraudulento, briguento, violento, murmurador, ignorante, arrogante. Como é que eu posso dizer que sou de Deus, filho de Deus, sendo do mesmo jeito que nasci? Não, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Como eu disse, uma criança só será educada se ela for disciplinada. Ela não é educada, ela precisa se tornar educada através de ensinos dos pais, tá? Se é preciso se transformar, João 1,12, é porque ainda não é. E se ainda não é, é preciso se tornar. É assim que diz a palavra de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando buscamos a Jesus Cristo, ouvimos seu evangelho que transforma, que liberta, que salva, liberta, transforma vidas. Sem isso é só uma mentira do mundo que diz que todos são filhos de Deus e viver de todo jeito. Não, precisamos nos tornar filhos de Deus. Eu encerro esse vídeo, esse ensino com um texto bem claro que Paulo deixou. Que se torne filho porque no final Deus vai exigir que essa condição, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Disse Paulo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, né? Para que esse dia como ladrão vos apanhe surpresa. Quer dizer, a volta de Jesus. A volta de Jesus, só os filhos estarão com ele. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Jesus é a luz, dia, nesse caso, é da luz verdadeira.
Não sois mais da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem da noite, os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, somos do dia, quer dizer, somos da luz, somos filhos da luz. Sejamos sóbrios, revestimos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a perdição, para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, do 4 a 9. Então, meus amados irmãos, creia, entenda, aceite humildemente e mude e persevere. Porque da mesma forma que uma criança precisa ser disciplinada e educada pelos pais, para ela se tornar uma pessoa decente, eu preciso das coisas de Deus para me tornar um filho de Deus. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir. Amém.